Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Todos bem? Boa. Então, a gente viu aqui com o pessoal da Ingram e Microsoft como que a gente pode levar o nosso ambiente para a nuvem, e essa tem sido uma realidade para muitos hoje em dia. E outra realidade é a da necessidade de incrementar as nossas políticas, as nossas práticas de cibersegurança. Então vamos ver hoje como que a Kaspersky pode trazer esse futuro onde as políticas são desenvolvidas através de inteligência de ameaças, através de diversas possibilidades. Então vamos falar um pouco do portfólio de cibersegurança Enterprise para a Kaspersky, não só no Brasil, mas também para todo o globo. E eu gostaria de começar trazendo visibilidade aos centros de expertise da Kaspersky. Como foi apresentado, eu me chamo Eric Klug, eu faço parte hoje do time de pré-vendas da Kaspersky, e a ideia é sempre a gente entender qual a necessidade do nosso cliente e como essa necessidade pode se atrelar a algum desses centros de expertise. Como, por exemplo, é o centro de expertise do Great, esse centro verde aqui. Ele representa todos os nossos especialistas globais de ciberameaça, que realizam pesquisas. Por exemplo, aqui no Brasil, as pesquisas do Reboleto, as pesquisas dos ataques ao Banco Central, essas pesquisas são feitas pelos nossos analistas regionais. Isso permite com que a inteligência entregue pela Kaspersky, ela tenha cunho regional. Ela tem uma pessoa que entende o que é o Pix, ela entende o que é o boleto, ela entende os comportamentos dos atores maliciosos e como eles vão buscar criar e organizar e arquitetar essas fraudes. O mesmo acontece, por exemplo, quando eu olho para um ambiente industrial e eu tenho automação e a minha empresa é global. Se acontece algum ataque avançado na China, os nossos especialistas que estão lá na China, eles conseguem visualizar esse tipo de ataque, trazer essa inteligência para o nosso cliente, de forma que o ambiente dele aqui no Brasil possa estar protegido para quando esse ataque chegar no Brasil. Seja num PLC Schneider, seja num PLC da Siemens, por exemplo, uma exploração de vulnerabilidade, essa inteligência pode ser trazida para o nosso cliente de forma branda. E não somente o time do Great realiza esse tipo de pesquisa, nós temos um time específico para pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial dentro das plataformas de cibersegurança. E aí eu não falo somente de LLM, aplicado a uma plataforma de XDR, por exemplo, mas também de inteligência artificial por trás do processo, para a inteligência artificial realizar correlação de eventos cruzados vindos do firewall, vindo do Active Directory, vindo dos dispositivos. Outro centro específico é o centro de segurança e serviços, o Security Services. Esse centro, também espalhado globalmente, traz toda a expertise dos profissionais da Kaspersky para que possamos, tanto para os clientes que hoje são Kaspersky com seus endpoints, mas também para qualquer outro tipo de plataforma de cibersegurança, realizar avaliações de vulnerabilidade em suas políticas de cibersegurança, em suas aplicações seguras, e não somente análise de vulnerabilidade, mas também pentests, melhorias contínuas nos seus ambientes, formando cada vez melhores políticas. E outros dois centros que nós temos de especialistas é o Centro de Pesquisa de Ameaças. Esses analistas buscam as novas tendências e os novos comportamentos das ameaças para criar novas técnicas de detecção, inclusive auxiliando o MITRE a criar novas TTPs ou sub-TTPs. E por último, mas bastante importante, é o Centro de Expertise para Industrial Control Systems. Uma realidade hoje em dia é que o ambiente industrial tem se automatizado com rapidez e muitas vezes a camada de segurança ela é pulada. Eu trago para o meu ambiente industrial sensores IoTs e eu conecto esses sensores a uma rede sem a devida camada de segurança. Então o Centro de Expertise para ASS, ele busca olhar também para esse cenário e levar cibersegurança sem que isso seja impactante para o seu ambiente industrial automatizado. E a gente sabe, não pode parar.
Agora, um pouquinho mais sobre o nosso centro de expertise para inteligência artificial, visto que inteligência artificial está em vogue hoje em dia, a ideia da Kaspersky com o centro de expertise para IA é buscar a integração da inteligência artificial nas soluções de segurança, utilizar a IA para rastrear comportamentos, porque eventualmente eu tenho um comportamento que ele não é detectado como malicioso, é um comportamento nativo do sistema ou da aplicação, mas esse é um comportamento que corrobora para uma ação maliciosa. Então a inteligência artificial é utilizada hoje para simplificar esse tipo de detecção e estabelecer diretrizes sobre como vamos implementar a inteligência artificial nas soluções. Porque não basta somente eu pegar a API do GPT e colocar na minha aplicação, sem que eu visualize como que eu vou aplicar camadas de segurança nesse ponto. O desenvolvimento de novas metodologias para aplicação de IA e também o próprio desenvolvimento de Large Language Modeling para as aplicações não somente da Kaspersky, mas outras aplicações olhando para LLMs voltados à cibersegurança. Um pouco da parceria que a Kaspersky tem com players no mercado. Então a Kaspersky não somente participa de investigações ativas da Polícia Federal, Polícia Civil, através de todo o Brasil, mas também colabora com a Interpol, com a Afripol, em questões de fraudes, em questões de investigações cibernéticas, compartilhando da sua inteligência e também das suas plataformas de inteligência. O mesmo acontece em nossa parceria com o Maitre, para que a gente possa detectar cada vez mais comportamentos maliciosos e criar uma biblioteca. O Maitre é muito interessante porque ele traz uma visibilidade sobre os comportamentos, sobre os processos e sobre como a gente pode mitigar certos ataques que utilizam o ambiente cibernético. E as soluções da Kaspersky hoje podem ser colocadas de duas formas. Soluções para o parque empresarial dos nossos clientes e soluções para o parque industrial dos nossos clientes. Porque nós sabemos que para o parque industrial, eventualmente eu tenho uma máquina legada, eventualmente eu tenho um sistema que eu não posso atualizar, então eu terei vulnerabilidades vigentes nesse ambiente. E não somente esses são os desafios, né, como sistemas antigos, mas eu tenho desafios de me adequar às regras de conformidade, eu tenho desafios porque o meu orçamento está limitado, eu tenho desafios porque faltam profissionais no mercado. Então, eventualmente eu tenho uma ferramenta robusta, mas eu não tenho profissionais para operar essa ferramenta, então eu fico com uma ferramenta na prateleira. Outros desafios, a superfície em expansão, então o cenário onde eu coloco um IoT como sensor que não existia no passado, é uma superfície de ataque, é um vetor de entrada possível. E as novas e mais avançadas ameaças. Os atores maliciosos sabem das nossas infraestruturas, de como nós a utilizamos, e eles têm desenvolvido cada vez mais ameaças avançadas para circunventar, por exemplo, um cenário que no Brasil é muito comum, de grandes players que ainda utilizam ferramentas de endpoint protection, que ainda não se beneficiam das nuances de detecção e resposta, ou de managed detection e response, ou da própria inteligência de ameaças. E a ideia da Kaspersky em auxiliar os nossos clientes é levar não somente tecnologia, porque para mim seria ótimo vender XDR para todos os meus clientes. Só que todos os meus clientes têm profissionais, têm processos, têm outras tecnologias que apoiariam a operação de um XDR? Muitas vezes não, principalmente na realidade do Brasil hoje, e é por isso que a gente traz soluções para a entrega de conhecimento para esses nossos clientes. E também, caso não haja essa necessidade, nós podemos levar toda a expertise global dos nossos especialistas para os nossos clientes. E eu trago uma mandala, isso aqui é uma mandala simples, de como a Kaspersky disponibiliza as suas soluções. Então, acredito que a maioria que está aqui conhece a Kaspersky como empresa de antivírus. Mas a solução de core da Kaspersky, que é o antivírus, o porquê ela é majoritariamente conhecida, está contida dentro do que a gente chama Next EDR Optimum, que é a nossa solução, eles chamam de pãozinho quente para detecção e resposta. Mas vejam que
essa é uma solução para a proteção de endpoints do que a gente chama de essencial. Dentro do nosso portfólio de tecnologias, nós apoiamos os nossos clientes a se desenvolverem através desse stack de soluções. Então, eu posso levar um cliente que tem uma necessidade essencial hoje, a daqui a 2, 3 anos, ter pessoas bem treinadas, ter processos bem estabelecidos, para que ele possa evoluir para uma solução avançada de detecção e resposta. Para que ele eventualmente venha trazer uma solução de Extended Detection and Response para o seu time de segurança de operações, o famoso SOC. Então, a Kaspersky navega entre as suas soluções, majoritariamente para a proteção de endpoints, e aí a gente varia desde Windows XP a Mac, Linux, das versões mais antigas, proteções de endpoint, proteção de rede, porque muitas vezes não basta eu ter visibilidade do que acontece no meu endpoint. O ator malicioso está na minha rede. Ele está navegando sem que eu tenha visibilidade dessa navegação via meu endpoint. Então, eventualmente, eu preciso de ferramentas na camada de rede para que eu tenha uma melhor visibilidade nesse meu ambiente. E a Kaspersky também traz soluções para isso. Tanto as soluções essenciais, como é um anti-spam, quanto soluções avançadas para análise do tráfego de rede. E quando eu olho para o ambiente virtualizado, então isso muito importa para quem se interessou pela apresentação da Microsoft hoje, se eu levo o meu ambiente para a nuvem Microsoft, eu preciso levar uma solução de segurança para esses ambientes virtualizados. E não é somente instalar o endpoint que vai no meu notebook, porque a arquitetura daquela estrutura é diferente. Então a Kaspersky também tem soluções voltadas para o workload, seja ela uma máquina virtualizada dentro de casa, seja ela uma máquina virtualizada na nuvem, ou seja ele um container, um ambiente para o meu stack de desenvolvimento, onde eu preciso avaliar se a imagem que eu estou utilizando no meu desenvolvimento contém código vulnerável, ou se contém código considerado malicioso. Porque hoje em dia eu não crio um código do zero. Eu vou lá no GitHub, pego um código e eu coloco ele na minha aplicação. Como que eu sei se esse código é vulnerável? Como que eu sei se não existe nada malicioso nesse código? Então, a Kaspersky traz soluções para levantar também essa visibilidade e, eventualmente, quando eu tenho um container rodando em execução, a nossa solução aponta caso esse container esteja sofrendo um ataque. Um cross-site scripting, uma tentativa de acesso ao banco de dados, explorando uma vulnerabilidade. A solução faz este papel. Ponto interessante, hoje a Kaspersky também traz para o mercado brasileiro suas soluções de SD-WAN. Então, para quem busca hoje integrar as suas redes via SD-WAN, a Kaspersky tem uma oferta. Contem com o time da Visual, contem com o time da Kaspersky para trazer essa realidade para vocês. A gente falou um pouquinho, né? Isso aqui é um resumo do que a Kaspersky tem de soluções. Existem diversas outras soluções em termos de tecnologia, mas vamos olhar para conhecimento e um pouco de serviços daqui para frente. Então, como eu falei, nós temos soluções para um ambiente de tecnologia e também soluções para um ambiente de OT. Então, pensem que todas essas soluções que eu trouxe agora para o ambiente de IT, eu tenho a contrapartida para o ambiente de OT, onde muitas vezes eu tenho necessidade de analisar o tráfego do meu parque industrial, mas eu não posso instalar uma solução de antivírus, uma solução de endpoint protection no meu endpoint. Ok, a Kaspersky entende essa realidade e as suas soluções para o âmbito industrial estão olhando inclusive para os protocolos, para o tipo de tráfego industrial. Então, Siemens trafega de uma forma, Rockwell trafega de outra forma, Schneider Electric trafega de outra forma. Hoje a Kaspersky tem certificação das maiores players de sistemas SCADA e é por isso que as nossas soluções estão aí tanto para a gestão dos ativos, quanto para a prevenção de ameaças, quanto para a auditoria e segurança desses ativos no meu ambiente. Então, a proposta da Kaspersky hoje é acompanhar o nosso cliente, acompanhar os nossos parceiros no desenvolvimento dessa cultura cyber.
Portanto, nós podemos olhar para diferentes clientes em diferentes níveis, em suas diferentes necessidades. Então, hoje existe uma jornada para o nosso cliente através das nossas soluções Next. Então, eu posso pensar, eu tenho clientes que têm a necessidade de uma solução avançada de detecção e resposta, porque ele precisa de logs correlacionados 24 horas por dia. É possível que a gente entregue essa solução para ele. Mas temos clientes também que não têm a capacidade operacional para uma ferramenta como essa. Então a gente pode olhar para esse cliente, descer alguns passos e levar a nossa solução chamada de DR Optimum para esse cliente. Então, a cada novo nível das nossas soluções, nós agregamos maiores capacidades, maiores funcionalidades, para que os nossos clientes possam aproveitar as suas soluções ao máximo e o seu investimento ser realmente retornado para o seu ambiente. Aqui um pouco de como existe uma representação visual de como eu posso levar as soluções da Kaspersky para um ambiente industrial. Então eu posso trazer para o parque industrial a nossa solução de proteção. Eu posso levar para o ambiente de automação assessment de cibersegurança, para validar se neste ambiente eu tenho alguma vulnerabilidade. Eu posso ter também profissionais de resposta a incidente alocados para o caso de um incidente ocorrer, eu ter um profissional avançado para proporcionar essa resposta a incidente no seu ambiente. E eu posso também ter uma solução de Managed Detection and Response, garantindo a visibilidade da Kaspersky 24 horas neste parque industrial. Além das soluções de endpoint, além das soluções de SD-WAN, além da solução chamada Kix for Networks, que pode trazer para você visibilidade de todo o seu parque industrial, né, trazer um mapa do seu parque industrial e como são as conversas dentro da rede, dos PLCs, das máquinas dos engenheiros, dos endpoints que eu tenho na minha fábrica. O Kix é a solução da Kaspersky que vai trazer toda essa visibilidade. Boa. Agora falando um pouco mais sobre a levada de conhecimento para os nossos clientes. Hoje existe muito a noção de que para eu ser um cliente Kaspersky eu preciso trocar o meu endpoint. Olha, mas eu uso o fabricante tal, então eu não vou trocar meu endpoint hoje. A busca da Kaspersky hoje não é essa. A busca da Kaspersky é somar as capacidades do ambiente dos nossos clientes. Por isso nós trazemos o nosso portfólio de inteligência de ameaças para que todo e qualquer cliente, para que toda qualquer empresa que tenha dentro do seu ambiente um ferramental aplicado, como por exemplo um firewall, possa consumir os feeds de inteligência da Kaspersky, que eu chamo de cereja do bolo da Kaspersky. É o que fez com que a Kaspersky fosse conhecida como empresa de antivírus, é a própria inteligência. O que eu conheço de URLs maliciosas, o que eu conheço de hashes de ransomware, o que eu conheço de servidores de command and control, tudo isso pode ser levado para o firewall do nosso cliente. Tudo isso pode ser levado para a plataforma de detecção e resposta do nosso cliente. Tudo isso pode ser levado para o CIEM do nosso cliente, independente de qual seja essa ferramenta. Então, a inteligência por trás do endpoint da Kaspersky pode atuar em prol de todo e qualquer cliente no Brasil. Um outro serviço que tem se tornado bastante comum é o Takedown Services. Hoje a Kaspersky tem profissionais no Brasil para realizar esse serviço. Muito acontece no Brasil de sites fraudulentos usando as nossas marcas. E não é tão simples fazer com que esses sites sejam tirados do ar. A Kaspersky hoje tem um serviço para que a gente auxilie os nossos clientes e os nossos parceiros a realizar esse processo de takedown de sites fraudulentos. Então a gente atua junto dos registrars, nós atuamos junto do ICANN, por exemplo, para garantir que toda a documentação necessária e todo eventual prova de que aquilo é um site fraudulento seja levada de forma rápida, simples e automatizada pelo nosso time, para que a gente garanta o takedown desses sites. Junto com o Takedown Services, o que existe também hoje no Brasil de muita necessidade é o que a gente chama
na Kaspersky de Digital Footprint Intelligence. Outros players chamam de análise de marca, tem player que chama de Digital Risk Protection, tem player que chama de Brand Monitoring. A Kaspersky chama de Digital Footprint, a ideia de monitorar a empresa dos nossos clientes na Surface Web, na Deep Web e na Dark Web, em busca de possíveis campanhas fraudulentas, em busca de e-mails vazados, em busca de atividades maliciosas atuando no IP dos serviços de vocês. Porque quando eu tenho 10 escritórios, eu tenho 10 ranges de IPs distintos. Muitas vezes eu tenho serviços que estão abertos à internet. E muitas vezes esses serviços também contêm vulnerabilidades. Então a Kaspersky faz essa monitoria do ambiente dos nossos clientes para que eles tenham a capacidade de tomar ações proativas e preventivas para ataques que sejam descobertos de forma rápida, né? Descobertos de forma ativa. E não somente isso, nós também monitoramos nomes de VIPs, números de cartão de crédito, tudo isso de forma automatizada pela nossa plataforma de inteligência. 2 serviços que acompanham outra necessidade, que é a necessidade de resposta a incidente. Muitas vezes eu tenho uma plataforma de detecção e resposta, mas essa plataforma não me traz inteligência extra, porque eu posso detectar um hash, mas esse hash pode ser somente um hash, participante de uma campanha que contenha 10 outros hashes, que tenha domínios e URLs maliciosos participantes desse hash. Então, com o Threat Lookup, que está ali na ponta da direita, e também com o Threat Analysis, eu consigo trazer mais profundidade para a investigação do meu analista, para que ele possa eventualmente pegar uma lista de hashes e incorporar na política de segurança, incorporar na plataforma de detecção e resposta. E o Threat Analysis, justamente uma das principais funcionalidades, é o Cloud Sandbox, para que eu possa estourar um artefato nessa sandbox, identificar seus comportamentos, criar novas regras a partir dessa identificação de comportamento. E para fechar aqui a parte de Threat Intelligence, como eu disse, nós temos os pesquisadores que realizam as suas avaliações, os ataques. Eles criam o que nós chamamos de relatórios de inteligência contra ameaças. Tudo isso é inteligência a respeito da infraestrutura utilizada pelos ataques, dos comportamentos utilizados pelos ataques, eventualmente dos atores que atuaram nesses ataques. E a gente separa esses relatórios em Advanced Persistent Threats, que são os relatórios de ameaças avançadas, os relatórios de Crimeware, focados no âmbito financeiro, e os relatórios para Industrial Control Systems. Especificamente os de Industrial Control Systems, eles são interessantes do ponto de vista que o mundo da automação está sendo ativamente e amplamente explorado em busca de novas vulnerabilidades, em busca de novos tipos de ataques. Não somente para a infraestrutura crítica, mas para a infraestrutura de indústrias como a indústria de cana, a indústria cítrica, a indústria metalúrgica, por aí vai. Então aqui uma representação de como as soluções de inteligência elas podem se encaixar dentro do nosso ambiente de tecnologia, num Next Generation Firewall, por exemplo, ou no meu anti-spam, ou dentro da minha infraestrutura de OT, atuando num firewall, ou até mesmo integrando-se a outras plataformas de detecção e resposta, de CIEM ou de Incident Response. Tá? Eventualmente, nós conseguimos aumentar as nossas capacidades de resiliência cibernética com as soluções de inteligência da Kaspersky. Bom, além das soluções de inteligência, como eu disse, hoje, dentro do portfólio da Kaspersky, temos o que chamamos de Cloud Workload Security. Cloud Workload Security contendo 2 soluções previamente existentes, Hybrid Cloud Security, olhando para servidores virtualizados, sejam eles servidores virtualizados fisicamente, ou servidores virtualizados em nuvens,
privadas ou públicas. E quando eu olho para o Container Security, a ideia é atuar em cima de aplicativos, aplicações e serviços, dentro do meu repositório de Docker, dentro do meu registro de imagem, ou seja qual a plataforma que eu utilize aí de Kubernetes. Então, do ponto de vista de container, a ideia é levar a proteção dos aplicativos para cada passo do desenvolvimento. E a gente sabe que o time de desenvolvimento não gosta muito da ideia de colocar uma plataforma de segurança no meio do caminho, porque isso pode atrapalhar a entrega das soluções, das atualizações, mas a ideia não é atrapalhar, a ideia é levantar a visibilidade sobre as práticas de segurança em meio ao desenvolvimento, aumentando aí a transparência desse processo de desenvolvimento, aumentando a agilidade no lançamento de cada nova versão e possibilitando a auditoria desse desenvolvimento, a auditoria das aplicações que estão sendo desenvolvidas, seja dentro de casa ou seja por terceiros. Como a gente falou de conhecimento, nós também trazemos aqui um tema muito importante. De nada adianta tudo isso que a gente falou se o usuário lá na ponta não está fazendo parte desse desenvolvimento. Precisamos muito que os nossos usuários entendam o porquê de tanto investimento em tecnologia, o porquê de tanto investimento em cibersegurança. E quando eu falo de usuário, não é somente o usuário comum, como é o caso do Wellington Machado, nosso gerente de contas que está aqui hoje, ele é um usuário comum, mas também o usuário master, são os diretores, são os coordenadores, são os tomadores de decisão que muitas vezes brecam investimentos em cibersegurança porque cibersegurança não faz parte do core business da empresa. Então a ideia das soluções de conscientização da Kaspersky é levar para cada tipo de público um tipo de conhecimento. Porque sabemos que o profissional de cibersegurança, ele não se desenvolve do dia para a noite. Ele vai nascer daquele cara da infraestrutura. Ele vai nascer daquele cara do service desk. Ele vai nascer do cara de redes. Então, nós trazemos, dentro da nossa solução cibersegurança para IT online, treinamentos em best practices de cibersegurança. Para que o meu profissional que está configurando o Active Directory, para o meu profissional que configura os servidores, ele tenha o desenvolvimento de que existem melhores práticas de segurança para aplicar naquele ambiente. Porque o que a gente mais viu no ano passado foi exploração de PS e exec. Foi exploração de ferramentas legítimas e exploração de contas com privilégio de administrador. O que isso significa? Que o profissional que configura esses ambientes deixou alguma coisa passar. Então, levar conhecimento para esses profissionais também faz parte da motivação da Kaspersky no mercado de cibersegurança. E não só para esse profissional, para os profissionais tomadores de decisão entenderem as nuances e as necessidades de cibersegurança. Para que eu possa, por exemplo, avaliar o meu ambiente. Não é somente jogar uma campanha de phishing e achar que porque eu tive poucos cliques, os meus usuários estão treinados. Será que eles estão? Será que existe uma forma de avaliar se esses usuários estão treinados? Existe. Com a solução Gamified Assessment Tool da Kaspersky, nós conseguimos trazer um panorama para os seus clientes e um panorama dos seus usuários em qual que é a vertical que ele tem mais dificuldade. Se é na segurança do computador, se é com senhas, se é acessando a internet, se é lidando com e-mails. Para quê? Para que eu possa montar uma trilha de conscientização e, eventualmente, entrar com a nossa solução chamada KASAP, para levar o conhecimento para ele, para fazer uma testagem de phishing, para garantir que haja recorrência da conscientização. Porque não é somente mandar um e-mail e falar para ele tirar aquela senha que está colada no monitor, que vai fazer com que ele se conscientize. A recorrência é muito importante nesse processo. E hoje existem mais de 500 assuntos que nós trazemos para os nossos clientes envolvendo cibersegurança. Desde senhas e contas, a PCI DSS, LGPD
inteligência artificial e Large Language Modeling. E chegando um pouco para o fim aqui, a ideia é não somente levar as tecnologias, levar o conhecimento para o desenvolvimento, mas também apoiar os nossos clientes neste desenvolvimento. E para isso, a Kaspersky traz a possibilidade de gerenciar os incidentes e trazer a orientação para os nossos clientes, através de N serviços. Então, contem com a Kaspersky para colocar uma camada de monitoria 24 horas por dia no seu ambiente. Porque eu não sei vocês, mas da sexta-feira, 6 horas da tarde, muito provavelmente eu já não trabalho mais dali para frente. E se no meu ambiente corporativo, o meu time de tecnologia também para às 6 horas da tarde da sexta-feira e acontece algo no sábado? O que acontece? Se acontece algo no domingo, ele tem que trabalhar. Mas pode ser que esse alerta que ele recebeu no sábado tivesse alguma camadinha na sexta-feira. Tivesse algum comportamento que ainda não tinha sido categorizado como malicioso na sexta-feira. Porque era algum acesso com o usuário administrador em um sistema crítico. Na sexta-feira, tudo ok. O Manager Detection and Response da Kaspersky está aqui para isso. Está aqui para monitorar e evitar com que ataques aconteçam 24 horas por dia. Caso aconteça, a Kaspersky tem resposta a incidente. Então, para quem é cliente Kaspersky e para quem não é cliente Kaspersky, se ocorrer um incidente, contem com os nossos profissionais para realizar, de acordo com os best practices de cibersegurança, cada um dos passos de um processo de resposta a incidente. Ah, Eric, mas eu fui atacado ano passado e eu não sei se eu fiz o processo de resposta a incidente de acordo com a cartilha. Kaspersky tem um serviço que pode apontar no seu ambiente, caso você tenha sido comprometido e ainda haja algum resquício de um ator malicioso no seu ambiente. Caso você esteja desenvolvendo um SOC dentro do seu ambiente, em busca de uma resiliência 24/7 dentro de casa, a Kaspersky entrega também consultoria de SOC para os seus clientes. E aí não só consultoria de SOC para esse desenvolvimento, mas também assessment de cibersegurança, para avaliar a política, para avaliar os acessos, quais são os serviços que eu tenho apontados para fora de casa. Muitas vezes eu nem tenho visibilidade de 100% dos recursos apontados para fora. Quem aqui não descobriu lá em 2021, 2022, que haviam servidores RDPs abertos à internet dentro do seu ambiente? E, por final, Digital Footprint, como a gente já falou, para acompanhar a empresa de vocês na Surface Web, na Deep Web, na Dark Web e trazer de forma proativa a visibilidade caso alguma campanha esteja se formando para atacar a empresa de vocês. Como eu disse, Incident Response, eu acabei de falar, né? Incident Response e Managed Detection and Response. Estes dois serviços geram todos os anos relatórios do que aconteceu, seja nas detecções através do MDR, ou seja nas atuações como resposta a incidentes pelos nossos profissionais. Tem um QR Code ali no canto, não sei se todos conseguem ver, mas esse conteúdo será compartilhado com vocês. Esse QR Code leva para a página dos nossos relatórios. São relatórios abertos e que podem ser utilizados por todos vocês como inteligência de ameaças, pois eles apontam as aplicações mais utilizadas, as verticais mais utilizadas, os comportamentos mais utilizados nos ataques para o ano de 2024. A gente está para lançar o do ano de 2025 em janeiro, normalmente, mas podem utilizar isso como forma de incrementar a política de cibersegurança de vocês, de forma proativa. Aqui um case, eu gosto muito de trazer esse case. A Kaspersky participou das Olimpíadas do Catar em 2022, se eu não me engano. E não só como provedor de tecnologia, como é o caso do EDR Expert, mas também como provedor de inteligência, para que dentro das Olimpíadas eles tivessem a inteligência de ameaças aplicada ao seu ambiente, para que na hora de uma resposta a incidente, eles pudessem
trazer mais inteligência a essa resposta, criando aí essa trilha mais proativa e detectando através do Kata, que é o nosso analisador de rede, caso alguma coisa estivesse acontecendo em cada pedaço das Olimpíadas. Nós sabemos que as Olimpíadas elas são espalhadas, né, através de todo o país, e o Kata estava espalhado com sensores em todos os pontos de rede das Olimpíadas no Catar. É isso. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, gostaria de agradecer o time da Visual pelo convite. Fiquem à vontade, a Kaspersky está com o stand aqui, todos à vontade para trazerem novas possibilidades, novas ideias, perguntas, dúvidas. Fiquem à vontade, estamos aqui hoje. Muito obrigado.